Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 12, que tem como tema Isaque, o sorriso de uma promessa. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 4 assuntos. E o primeiro deles será Isaque, o sorriso tão esperado. Em segundo lugar, vamos falar sobre Isaque, o bem mais precioso de Abraão. Em terceiro lugar, vamos falar sobre o casamento de Isaque. E em quarto e último lugar, vamos falar sobre Isaque, o bendito do Senhor. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. Isaque, o sorriso tão esperado. Da promessa ao nascimento de Isaque. Vamos, neste momento da lição, traçar uma cronologia, desde a promessa ao nascimento de Isaque. Esta promessa feita a Abraão, de que ele teria um herdeiro. E o primeiro acontecimento que nós vamos aqui reportar é a promessa de um filho gerado de Abrão. Abrão, sabendo que Sarai não podia ter filhos, sugere a Deus que o seu herdeiro seja o servo Eliezer. Porém, em resposta imediata, o Senhor diz que Abrão teria um herdeiro gerado a partir dele mesmo e reitera a promessa de que Abraão teria uma grande descendência como as estrelas do céu. Vamos fazer uma leitura no livro de Gênesis, capítulo 15, versículos 1 a 7, onde Deus anima a Abrão e promete um filho. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar? Se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Como segundo ponto, o segundo acontecimento, após a promessa de um filho gerado de Abrão, há uma aliança celebrada entre Deus e Abrão por um ritual de sacrifício. E ao mesmo tempo o Senhor faz a profecia da escravidão de Israel no Egito. Abrão pergunta a Deus como ele saberia que possuiria a terra prometida. O Senhor responde inicialmente que ele tomasse uma novilha, uma cabra e um cordeiro, uma rola e um pombinho, e profetizou que Israel, nação descendente de Abrão, seria escravizada no Egito por 400 anos e depois sairia desta terra com grandes riquezas. Foi através de um ritual de sacrifícios de animais que Deus selou a promessa da posse da terra prometida. É o que nós podemos ler ainda no capítulo 15 de Gênesis, do versículo de número 8 até o 21. Diz assim a palavra do Senhor. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua prosperidade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos.
Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: à tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Portanto, o Senhor entra em aliança com Abrão. Em terceiro lugar, o terceiro acontecimento sequencial, desde a promessa ao nascimento de Isaac, Sarai interfere na forma de ser, ou na forma que Deus determinou para a concretização da promessa de um filho herdeiro para Abrão. Sarai resolve, interferindo na promessa do Senhor, disponibilizar a sua escrava, Agar, para Abrão possuí-la, com o objetivo de dar um filho a Abrão, já que ela não podia ter filhos. Depois que Agar concebe um filho, passa a desprezar a sua senhora, Sarai, e então Agar é banida do arraial. Nós podemos então fazer uma leitura em Gênesis, capítulo 16, versículos 1 a 6, que diz: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Como quarto acontecimento da promessa ao nascimento de Isaac, nós temos a promessa de Deus feita a Agar, dizendo que de Ismael faria uma grande nação. O anjo do Senhor então aparece a Agar junto a uma fonte no deserto e lhe dá 3 orientações, a saber: primeiro, Agar devia voltar para sua senhora e se humilhar. Em segundo lugar, a descendência de Ismael seria muito grande. E em terceiro, o nome do menino que ela concebera seria Ismael. Gênesis, capítulo de número 16, versículos 7 a 16, diz o seguinte: tendo-a achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebestes e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição.
Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, que ele falava: Tu és Deus que vê, pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi. Está entre Cádiz e Berede. Agar deu à luz um filho, a Abrão, e Abrão a seu filho que lhe dera Agar. Chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Portanto, aqui uma interferência no plano do Senhor quanto ao filho que deveria ser gerado de Abrão, quando Sarai dá Agar, disponibiliza Agar a Abrão para que ela tenha um filho, e esse filho Ismael. Na sequência, o Senhor promove a mudança do nome de Abrão e faz a confirmação das promessas e estabelece então a circuncisão. O Senhor aparece a Abrão, muda o seu nome de Abrão para Abraão, reafirmando que ele seria pai de numerosas nações e que ele daria a terra prometida chamada Canaã. Considerando que já selara esta aliança com os sacrifícios de animais, então usa a circuncisão, isto é, todo menino nascido em sua casa, a partir de 8 dias, teria o seu prepúcio do órgão genital masculino cortado. E nós podemos ler em Gênesis capítulo 17, versículos 1 a 14, quando diz: Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. No incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Na sequência, no 6º acontecimento, antes do nascimento de Isaac, aí há a promessa de um filho para Sara e Abraão. Nos carvalhais de Manre, o Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão e anuncia-lhe que Sara teria um filho depois de 1 ano. Sara, que escutava a conversa na tenda, riu-se e não acreditou que isto era possível, pois tanto ela como Abraão já eram de idade bastante avançada.
Gênesis capítulo 18, versículos 1 a 15, diz assim a palavra do Senhor. Apareceu o Senhor a Abraão nos cavalagens de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu à porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borrilho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho, que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara, no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Como o 7º acontecimento antes do nascimento de Isaque, nós temos a destruição de Sodoma e Gomorra. Apesar de Deus ter anunciado a Abraão sobre a destruição de Sodoma e Gomorra e da intercessão de Abrão junto ao Senhor pelos habitantes destas 2 cidades, o Senhor provoca a destruição de Sodoma e Gomorra e livra Ló daquele povo iníquo. Porém, na fuga da cidade de Sodoma, contrariando as ordens do Senhor para não olharem para trás, a mulher de Ló olhou e se transformou numa estátua de sal, sobrevivendo apenas Ló e suas 2 filhas. É o que está escrito em Gênesis, capítulo 19, versículos 23 a 29. Saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores da cidade, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que a terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Como o 8º acontecimento antes do nascimento de Isaque, aí sim nasce Isaque, o filho da promessa. A promessa que Deus fizera a Abraão foi concretizada.
Pois Sara concebeu e deu à luz um filho, que se chamou Isaque, que quer dizer riso, risada. Este é o filho que receberia as mesmas promessas do Senhor feitas a Abraão. Gênesis capítulo 21, versículos de número 1 até o 7. Diz assim a palavra do Senhor. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. E como último acontecimento, pós nascimento de Isaque, nós temos o desprezo de Ismael, filho de Abraão e Agar, a Isaque, filho de Abraão e Sara. Ao ser Isaque desmamado, Ismael, filho de Agar, zombava Isaque. Sara, mãe de Isaque, enfurecida, exige que Abraão despreze Agar e Ismael, pois não admitia que este fosse herdeiro com seu filho Isaque. Abraão orou ao Senhor e recebeu a orientação de deixar Agar e Ismael partirem para o deserto, pois os guardaria e faria de Ismael uma grande nação. É o que nós podemos ler em Gênesis capítulo 21, versículos 8 ao 21, que diz: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, egípcia, ao qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamado a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando errante pelo deserto de Beceba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se, defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Então, finalizamos este primeiro item, mostrando todos os acontecimentos, desde a promessa de um filho, que Deus fez a Abraão de um filho, até o nascimento deste filho, chamado Isaque, o filho da promessa. Passemos agora ao item 2 da lição,
que tem como título Isaque, o bem mais precioso de Abraão. E nós vamos começar este item falando sobre a prova de Abraão. Deus prova Abraão com um pedido extremamente doloroso, cujos acontecimentos seriam consumados como prefiguração do grande plano de Deus para a remissão dos pecados e salvação de toda a humanidade. Ao descrevermos este episódio da provação de Abraão, detectamos semelhantes revelações espirituais quanto ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário como o majestoso plano de Deus para a salvação dos homens, a saber, primeiro acontecimento. Deus pede a Abraão o seu bem mais precioso na pessoa de seu filho Isaque, para ser sacrificado em holocausto ao Senhor na terra de Moriá. É o que nós podemos ler em Gênesis capítulo 22, versículos 1 e 2. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Este acontecimento do pedido de Deus a Abraão para sacrificar o seu filho Isaque, Isaque, neste contexto, prefigura Jesus Cristo, o Filho de Deus, que seria dado em sacrifício de morte para a remissão dos pecados e salvação da humanidade. O segundo acontecimento seguinte nesta prova de Abraão é que Abraão parte de madrugada e ao terceiro dia chega no lugar indicado por Deus e então dá ordem aos seus servos para os esperar, pois após adorar ao Senhor, voltariam logo. Gênesis capítulo 22, versículos 3 a 5 diz assim: Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão e Isaque, eles chegam no monte do sacrifício, nesta caminhada, tal como Jesus chegou no Monte Calvário para ser sacrificado. Então, esta caminhada, onde Abraão diz que os seus servos esperam, quando eles chegaram ao pé do monte, prefigura também a chegada de Jesus no Monte Calvário para ser sacrificado. Como terceiro acontecimento nesta prova de Abraão, Abraão e Isaque caminham juntos, agora rumo ao topo do monte, onde Isaque carregava nas costas a lenha e Abraão nas mãos levava o fogo e o cutelo. Isaque interpela seu pai Abraão sobre a inexistência do cordeiro para o holocausto e tem como resposta a promessa de que Deus proveria o cordeiro para o holocausto. Gênesis capítulo 23, versículos 6 a 8 diz o seguinte: Gênesis capítulo 23, versículos 6 a 8. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e a adaga. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão. Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos.
A lenha nas costas sendo carregado por Isaac, na realidade prefigura a cruz que o Senhor carregou nas costas por ocasião de seu Calvário. Ou seja, assim como Isaac carregou a lenha nas costas, nós fazendo aqui uma prefiguração, nós podemos fazer uma analogia que isso simboliza Jesus carregando a cruz nas costas. Como o quarto acontecimento da prova de Abraão, Abraão chega ao local do sacrifício, ergue um altar, dispõe a lenha sobre o altar, amarra Isaque e o coloca sobre a lenha e estende a mão para o imolar. Mas, instantaneamente, o Senhor brada do céu para que Abraão não fosse adiante neste propósito e confirma o temor de Abraão ao Senhor. O patriarca olha para trás e vê um cordeiro substituto de seu filho e então sacrifica o carneiro em holocausto no altar. Gênesis, capítulo de número 22, versículos de número 9 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar, em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou a adaga para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faça, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Isaque, ele, neste episódio, foi colocado sobre a lenha, que estava colocada sobre o altar. Jesus foi colocado sobre a cruz, um altar de maldição, pois foi na cruz que ele carregou as nossas transgressões e enfermidades. O carneiro que substituiu a Isaque no sacrifício e que foi sacrificado demonstra o efeito substitutivo em que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Filho de Deus, nos substituiu lá na cruz, onde os nossos pecados foram castigados em Jesus. E como quinto e último acontecimento na prova de Abraão, o Senhor confirma então as promessas de multiplicação da descendência de Abraão e que o abençoaria em tudo. E assim Abraão volta com o seu filho para a sua residência em Beceba. Gênesis, capítulo 23, versículos 15 a 19, diz assim: Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Beceba, onde fixou residência. Foi pelo sacrifício de Jesus, pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, que recebemos a nossa redenção, a reconciliação com Deus e a vida eterna. Fazendo a analogia do sacrifício de Isaque com o sacrifício de Jesus. E nós podemos ler na carta aos Romanos, em seu capítulo de número 5, essa assertiva da salvação em Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 1 a 11.
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, aí nós declinamos sobre todos os fatos ocorridos na prova de Abraão, onde o sacrifício de Isaque prefigura exatamente o sacrifício de Jesus Cristo pela humanidade, para a salvação da humanidade. Passemos agora ao item 3, onde nós vamos falar sobre o casamento de Isaque. Abraão manda seu servo Eliezer buscar uma esposa para Isaque em terras longínquas, fora do território habitado pelos idólatras cananeus. E ao descrevermos este episódio, detectamos semelhantes revelações espirituais quanto ao relacionamento de Cristo com a sua noiva, a igreja, a saber. Então vamos lá ver quais foram os acontecimentos relacionados ao casamento de Isaque. Eliezer, diante de Abraão, se compromete a não tomar esposa para Isaque do meio dos cananeus, e que iria para o local onde vivia a parentela de Abraão, para de lá buscar uma esposa para Isaque, e que não levaria Isaque para a terra onde habitam os parentes de Abraão, pois a promessa de Deus diz respeito que a terra de Canaã seria dada a Abraão e sua descendência, neste momento representada por Isaque. E é o que nós podemos ler no livro de Gênesis, em seu capítulo de número 24, versículos 1 ao 9, que diz: Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: Põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: Talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra, nem caso levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: Cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: À tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Fazendo uma analogia de prefiguração, Eliezer, neste
acontecimento de ter ido à terra de Abraão buscar uma esposa para Isaque, filho de Abraão, ele prefigura o Espírito Santo que assiste à igreja, nessa relação entre Deus e a igreja. Então, ele prefigura o Espírito Santo que assiste à igreja, orientando a igreja, aquele que ensina a igreja, aquele que exorta a igreja, aquele que adverte a igreja e outras atribuições do Espírito Santo nesta relação com a igreja. Como segundo acontecimento do casamento de Isaque, Eliezer parte da Mesopotâmia para Naó e junto à fonte de água ora ao Senhor para que, ao encontrar a moça que respondesse a uma interpelação dele, exatamente como determinara, esta seria a esposa escolhida por Deus para Isaque. Vamos fazer a leitura em Gênesis capítulo 24, do versículos 10 ao 14, que diz assim: Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naó. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água, e disse consigo: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dai-me, pois, que a moça, a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Fazendo uma prefiguração com relação a esse acontecimento, Isaque, ele representa Jesus Cristo, o noivo, que espera para conhecer a noiva, que seria dada a ele pelo Pai. No caso, a noiva e a igreja. Então, Isaque, ele representa exatamente o noivo, que espera a noiva. E aqui, Jesus Cristo está a esperar a noiva, a igreja. Passando para o terceiro acontecimento do casamento de Isaque, Eliezer estava ainda pensando sobre isso, quando que ele havia orado, quando aparece uma moça chamada Rebeca, muito formosa, virgem, a qual nenhum homem ainda tinha possuído, e ocorreu exatamente o que ele predissera na ocasião de sua oração ao Senhor, sendo então Rebeca a moça escolhida pelo Senhor para ser mulher de Isaque. Gênesis capítulo 24, versículo 15 a 27, diz assim a palavra do Senhor. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmã de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: Dai-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: Bebe, meu senhor. E prontamente baixando com o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: Tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu a todos os camelos. O homem observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro, e lhe perguntou: De quem és filha? Peço-te que me digas: haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Ela respondeu: Sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou:
Temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor, e disse: Bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. Nesta prefiguração deste acontecimento, em que Eliezer encontra Rebeca na fonte de água, Rebeca representa a igreja imaculada, avivada, a noiva virgem, pura, que seria entregue ao noivo de Jesus. Então, Rebeca representa a igreja. Como o quarto acontecimento, Eliezer leva então Rebeca das terras de Naor de volta à Mesopotâmia e apresenta a Isaac, que prontamente a recebe e se casa com ela. Gênesis, capítulo 24, versículos 52 a 67, diz o seguinte: Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor. E tirou joias de ouro e de prata e vestidos e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram e beberam ele e os homens que estavam com ele e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: Permiti que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: Fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhes disse: Não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu senhor. Disseram: Chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: Queres ir com este homem? Ela respondeu: Irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã e a sua ama, e ao servo de Abraão e a seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: És nossa irmã, se tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças e, montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-Lahai, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo, ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaque, apeou do camelo e perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ela a amou, assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Portanto, neste quarto acontecimento, que aí se consolida a consumação desse casamento entre Rebeca e Isaque, o casamento de Isaque com Rebeca prefigura então o relacionamento de amor mútuo entre a igreja, que é a noiva, e Jesus Cristo, o noivo. E nós podemos ler isto em Apocalipse, capítulo de número 21, versículo 9, que diz o seguinte: 21, 9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Portanto, vimos aí os acontecimentos até o casamento de Isaque com Rebeca, que prefigura exatamente o casamento de Cristo com a igreja. Passemos agora ao último item da lição: Isaque, o bendito do Senhor. Isaque foi um grande servo do Senhor, porque se dispôs a viver a sua vida segundo a vontade de Deus.
apesar de ter desobedecido ao Senhor, quando Canaã foi assolada pela fome. Dentre as virtudes de Isaac, nós podemos destacar, em primeiro lugar, a sua submissão e obediência ao seu pai, por ocasião do seu próprio sacrifício no altar, erigido por Abraão em Moriá. Ou seja, Isaac não demonstrou nenhuma resistência quando foi colocado sobre o altar e a lenha para ser sacrificado. Em segundo lugar, como Isaac, o bendito do Senhor, nós podemos destacar a sua fé, quando em oração pediu a Deus para que desse a ele e a sua esposa filhos, pois Rebeca era estéril. De Isaac e Rebeca nascem Jacó e Esaú, representando duas grandes nações abençoadas pelo Senhor, que até os dias atuais lutam sem qualquer perspectiva de paz. É o caso de israelitas e os árabes, né? Onde Jacó deu origem aos judeus, os israelitas, e Esaú deu origem aos árabes. E esta luta, que começou entre Jacó e Esaú, continua até os nossos dias. E nós podemos ler em Gênesis, capítulo 25, versículos 21 a 26, que diz o seguinte: Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre. Dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo vestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Como terceira virtude de Isaac, o bendito do Senhor, nós temos a sua disposição para trabalhar, não medindo esforços para o bem-estar do povo de Deus. E isso fez com que ele fosse muito abençoado pelo Senhor, essa disposição ao trabalho. E nós podemos ler isto em Gênesis, capítulo de número 26, versículo de número 12 até o 25, que diz assim: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperamos na terra. Dali subiu para Beceba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo.
abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaque abriram ali um poço. Portanto, aqui se mostra essa virtude de esforço, de trabalho, e aí o Senhor abençoa. Como quarta e última virtude para Isaque, o bendito do Senhor, apesar de ter mentido para Abimeleque, rei dos filisteus, quando disse que Rebeca era sua irmã e não esposa, Abimeleque, ao descobrir que Rebeca não era sua irmã, em ato contínuo, o expulsou das terras dos filisteus. Mas Abimeleque reconheceu Isaque como um homem de Deus e que o Senhor era com ele. E então propôs uma aliança de paz, na qual esta foi firmada em Gênesis capítulo 26, versículos 26 a 33, que diz o seguinte: de Gerá foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alsate e Ficó, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque: por que viestes a mim? Pois me odiais e me expulsaste do vosso meio. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que não nos fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu, e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaque, e dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba, por isso Beceba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Concluindo a nossa aula de hoje, a história de Isaque nos remete a meditar na infinita misericórdia e amor do Senhor com a humanidade. No anúncio, já naqueles dias do plano de salvação para todos os homens, e no relacionamento que Deus quer ter com seus filhos de forma permanente. Isaque foi um exemplar homem de Deus. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.